Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 13. Na congregação de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabá, Shimon, conhecido por o Negro, Lúcio de Cirene, Menahem, que foi criado com Herodes, o governador, e Shaul. Certa vez, enquanto adoravam a Yahuwah e jejuavam, a Ruach HaKodesh lhes disse: Separem Barnabá e Shaul para a obra que os chamei. Depois de jejuar e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Portanto, esses dois, depois de terem sido enviados pela Ruach HaKodesh, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles aportaram em Salamina e começaram a anunciar a palavra de Elohim nas sinagogas. E Yohanan Marcos estava com eles como assistente, e seguiram seu caminho por toda a ilha. Chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro e falso profeta judeu chamado Bar Yeshua. Ele era assessor do governador Sérgio Paulo, um homem inteligente. O governador mandou chamar Barnabá e Shaul e estava ansioso para ouvir a mensagem a respeito de Yahuwah. Entretanto, o feiticeiro Elimas, como seu nome é traduzido, opôs-se a eles e fez o que pôde para desviar o governador da fé. Então Shaul, também conhecido por Paulo, cheio da Ruach HaKodesh, olhou firmemente para ele e disse: Filho de Satã, cheio de engano e maldade, inimigo de tudo que é bom, você nunca vai parar de perverter os retos caminhos de Yahuwah? Olhe, a mão de Yahuwah está sobre você e durante algum tempo você ficará cego, incapaz de ver o sol. Imediatamente névoa e escuridão vieram sobre Elimas, e ele procurava às apalpadelas alguém que o guiasse pela mão. Então, vendo o que aconteceu, o governador confiou, profundamente impressionado com o ensino de Yahuwah. Zarpando de Pafos, Shaul e seus companheiros chegaram a Pergue, na Panfilha. Ali, Yohanan os deixou e voltou para Jerusalém. Mas os outros prosseguiram de Pergue até Antioquia de Pisídia, e no Shabat entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da Torá e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem. Irmãos, se algum de vocês tem uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Então Shaul pôs-se em pé, acenou com a mão e disse: Amigos israelim e tementes a Yahuwah, ouçam-me. O Elohim do povo de Israel escolheu nossos pais. Ele fez o povo crescer durante a permanência no Egito como estrangeiros e com braços estendidos fez sair daquela terra. Durante cerca de 40 anos, ele cuidou deles no deserto e depois de ter destruído 7 nações de Canaã, deu a terra delas a seu povo como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Shemuel. Então o povo pediu um rei, e Yahuwah lhes deu Shaul ben Kish, da tribo de Benjamim, depois de 40 anos. Elohim o removeu e suscitou-lhe Davi como rei, dando sua aprovação com as seguintes palavras: Encontrei em Davi, ben Ishai, um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que desejo. Em cumprimento de sua promessa, Yahuwah trouxe a Israel, dentre os descendentes desse homem, um libertador, Yahushua. Antes da vinda de Yahushua, Yohanan proclamou a todo o povo de Israel uma imersão relacionada com o voltar-se a Yahuwah, abandonando o pecado. Quando Yohanan estava terminando seu trabalho, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Bem, eu não o sou. Mas depois de mim vem alguém cujas sandálias sou indigno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraham e tementes a Yahuwah, que estão entre vocês, a nós foi enviada a mensagem desta libertação, porque o povo que vive em Jerusalém e seus líderes não reconheceram quem era Yahushua, nem entenderam a mensagem dos profetas lida a cada Shabat, e desse modo cumpriram essa mensagem ao condená-lo. Eles não conseguiram encontrar nenhuma base legítima para a sentença de morte.
Entretanto, pediram a Pilatos que o executasse. Quando cumpriram todas as coisas escritas a respeito dele, ele foi tirado da estaca e colocado em um sepulcro. Mas Yahuá o ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu durante vários dias àqueles que tinham ido com ele da Galil para Jerusalém, e eles são agora testemunhas dele para o povo. Quanto a nós, que lhes trazemos as boas novas do que Elohim prometeu a nossos pais, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Yahushua, como está escrito no Salmo 2. Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E a respeito de sua ressurreição dos mortos, para nunca entrar em decomposição, ele disse: eu darei as coisas santas e fidedignas de Davi a você. Isto é explicado em outro lugar: tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, de fato, serviu aos propósitos de Yahuá em sua geração. Mas depois disso morreu, foi sepultado com seus pais e sofreu decomposição. Entretanto, aquele a quem Yahuá ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, irmãos, quero que saibam que mediante este homem é anunciado o perdão dos pecados, isto é, Yahuá purifica todo o que deposita sua confiança neste homem, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moshe. Cuide então para que esta palavra encontrada nos profetas não lhes aconteça. Vocês, escarnecedores, olhem, admirem-se e morram, porque nos dias de vocês estou fazendo uma obra na qual não crerão, ainda que alguém a explicasse a vocês. Enquanto saíam, as pessoas convidaram Shaul e Barnabá a falar-lhes mais a respeito desses assuntos no Shabat seguinte. Quando a reunião da sinagoga acabou, vários dos judeus de nascimento e prosélitos devotos seguiram Shaul e Barnabá, que conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem apegados ao amor e à bondade de Yahuá. No Shabat seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem a respeito de Yahushua. Quando, porém, os judeus que não criam viram a multidão, encheram-se de inveja e, contradizendo o que Shaul estava falando, o insultaram. Entretanto, Shaul e Barnabá responderam com ousadia: era necessário que a palavra de Elohim fosse anunciada em primeiro lugar a vocês, mas pelo fato de vocês a rejeitarem, julgando-se indignos da vida eterna, estamos nos voltando para os goim. Porque isto é o que Yahuá nos mandou fazer. Eu os coloquei como uma luz para os goim, para que sejam para a libertação até os confins da terra. Os não-judeus ficaram muito felizes ao ouvir isso. Eles honraram a mensagem a respeito de Yahushua, e todos os que haviam sido designados para a vida eterna depositaram a sua confiança nela. E a mensagem a respeito de Yahushua foi levada a toda a região. No entanto, os judeus incrédulos incitaram mulheres dentre as tementes a Yahuá, de alta posição social, e os principais homens da cidade organizaram a perseguição contra Shaul e Barnabá, expulsando-os de seu distrito. Shaul, porém, e Barnabá sacudiram o pó dos seus pés contra eles e partiram para Icônio, e os talmidim estavam cheios de alegria da rua Hakodesh. Capítulo 14. Em Icônio aconteceu o mesmo. Eles foram à sinagoga e falaram de tal modo que um grande número de judeus e gregos passou a confiar. Mas os judeus que não foram persuadidos incitaram os não-judeus e envenenaram a mente deles contra os irmãos. Por isso, Shaul e Barnabá permaneceram bastante tempo falando com ousadia a respeito de Yahushua, que deu testemunho da mensagem de seu amor e de sua bondade, capacitando-os a realizar sinais e milagres. O povo da cidade ficou dividido.
Alguns estavam a favor dos judeus incrédulos, outros a favor dos emissários. Posteriormente, os incrédulos, tanto judeus quanto não judeus, com seus líderes, conspiraram para maltratar os emissários e até mesmo apedrejá-los. Mas eles ficaram sabendo disso e fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha, onde continuaram a anunciar as boas novas. Havia em Listra um homem incapaz de mover os pés, aleijado desde o nascimento, que nunca tinha andado. Esse homem ouviu Shaul falar. Shaul olhou diretamente para ele e, vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Fique em pé." Ele deu um salto e começou a andar. Quando a multidão viu o que Shaul fizera, começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana." A Barnabá chamavam Zeus e a Shaul Hermes, porque era ele quem falava mais. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava fora da cidade, trouxe bois, grinaldas aos portões da cidade, com a intenção de oferecer-lhes um sacrifício com o povo. Quando os emissários Barnabá e Shaul ouviram isso, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos anunciando boas novas a vocês. Voltem-se dessas coisas inúteis para o Elohim vivo, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todos os povos trilhassem caminhos próprios. Entretanto, ele não os abandonou a si mesmos, sem qualquer evidência a partir da natureza, porque ele realiza coisas boas, dando-lhes chuvas do céu, colheitas nas estações, concedendo-lhes alimento e o coração cheio de alegria." Apesar de terem dito isso, eles quase não conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse o sacrifício. Então alguns judeus incrédulos chegaram de Antioquia e de Icônio. Eles mudaram o ânimo da multidão, que apedrejou Shaul e o arrastou para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas assim que os talmidim se reuniram ao redor dele, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabá partiram para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas naquela cidade, fazendo muitos talmidim, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os talmidim e encorajando-os a permanecer firmes na fé, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Yahuá. Depois de designar-lhes anciãos em cada congregação, Shaul e Barnabá, com oração e jejum, encomendaram-nos a Yahuá, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. Tendo proclamado a mensagem em Pergue, desceram a Atália e de lá navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados ao cuidado de Elohim para a obra que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a comunidade messiânica e relataram tudo o que Elohim tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos não-judeus, e permaneceram ali por algum tempo com os talmidim.